Agora, a Carol Nogueira está com a Bruna Santos, diretora do Instituto Brasil, do Wilson Center, e elas vêm conversar com a gente agora e trazer as últimas atualizações diante dessa grande expectativa para a posse que acontece segunda-feira. Carol, é contigo. Obrigada, Muriel. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia a quem está ligado aqui na CNN Brasil. Você falava do horário em Brasília. Aqui em Washington, 8 horas e 51 minutos. E já ao meu lado, a Bruna Santos. Você já apresentou a Bruna, diretora do Brasil Institute, no Wilson Center, que vai trazer para a gente um olhar sobre a política externa. O que podemos esperar desse novo governo de Donald Trump. Bruna, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Bom dia. Obrigada a você, Carol. Bom dia. Bem, a gente tem algumas referências com relação a Donald Trump, já que é o segundo mandato dele. É um retorno à Casa Branca. Só que quando ele toma posse em 2017, o mundo era outro. Trump sabe disso? O que podemos esperar desse retorno do republicano à Casa Branca? Bom, acho que o Trump demonstrou no seu primeiro mandato ser um sujeito, um político transacional. Um sujeito que busca acordos e que, na época, acho que o mundo não era tão complexo como está hoje. Ele assume a presidência num mundo em guerra na Ucrânia, num mundo com o Oriente Médio também sob tensão e com a ameaça chinesa da sua influência e peso na região e no hemisfério ocidental também muito mais proeminente. O que nós percebemos é que ele vem mais impaciente e com menos paciência para aquilo que ele chama de o Estado profundo, que são aquelas engrenagens do Estado que, em alguma medida, impedem, né, que ele faça medidas ali drásticas. Além disso, ele vem com as casas, né, com o Senado e com a casa do lado dele e com uma Suprema Corte que também está aí tendendo para a sua visão de mundo. Então, ele vem, vamos dizer assim, com mais poder, em alguma medida, para adotar suas ideias e também, eu diria, mas também tendo que tomar decisões para ser um presidente de paz e não um presidente de guerra, como ele espera. E temos pistas que a equipe que Donald Trump está formando. Quando a gente olha, por exemplo, para a indicação de Marco Rubio para ser secretário de Estado, a gente tem aí uma figura crítica a regimes autoritários, como no caso da Venezuela, uma figura que aposta em medidas mais duras com relação à China. O que significaria, de fato, Marco Rubio nesse cargo no governo Trump? Eu acho que é uma sinalização de importância que o hemisfério ocidental terá na política externa, sobretudo. Não só o Marco Rubio, como outras pessoas que já estão sendo indicadas para cargos importantes ou, pelo menos, sinalizadas que ocuparão cargos importantes. Como o senador Mark Wells, que é um cara que defende a doutrina Monroe, como o Christopher Landau, que também já está apontado para entrar. São pessoas que têm vasta experiência na região, que falam espanhol e que têm uma postura extremamente crítica com os regimes autoritários, uma postura extremamente crítica com o multilateralismo, o que demonstra também uma postura mais unilateral e visões de mundo sobre como conter a ameaça da influência chinesa na região, que são distintas. Alguns defendem até intervenções militares, outros, como o Henrique Moncal, que foi do BID, ele tem ali uma visão que é mais de promoção dos investimentos e do comércio. Então isso varia. Vamos ver qual será aí o consenso em relação à região. A gente pode dizer que a China é o grande inimigo para os Estados Unidos nesse momento? Sim. Sim, acho que esse é um consenso até, digamos, bipartidário, de que a China é uma ameaça na região, mas a China não é uma grande economia, uma grande influência já na região. A questão é entender como é que os Estados Unidos vai, mesmo diante dessas ditas ameaças, inclusive dos temas como narcotráfico e migração, que são importantes para a política externa, como ele vai olhar para a América Latina como uma região aí de reserva estratégica. Quando a Bruna fala que é uma questão bipartidária, vale lembrar que algumas medidas adotadas por Donald Trump no primeiro mandato não foram revogadas, por exemplo, por Joe Biden, quando ele assume a Casa Branca. Medidas contra a política chinesa, medidas econômicas também voltadas contra a China. E aí você toca num ponto, Bruna, que é a imigração. Tem se falado muito aqui, viu, Muriel, para quem está ligado aqui na CNN Brasil, sobre quais serão as primeiras medidas de Donald Trump. Assim que ele tomar posse, alguns decretos serão assinados. E é consenso que imigração será um dos principais temas nesse início de governo de Donald Trump por aqui. Por onde Donald Trump deve passar
nesse assunto, nesse aspecto, hein, Bruna? O que a gente pode esperar de impacto já num curto prazo? Bom, a promessa dele de campanha é a deportação em massa de imigrantes ilegais, né? Eu acho que isso vai trazer, obviamente, uma mensagem muito forte, se acontecer, e também acho que uma ameaça, talvez, à liderança moral, vamos dizer assim, dos Estados Unidos no hemisfério. Há hoje disputas internamente entre os apoiadores do Trump sobre como lidar com outras agendas de imigração para além da contenção da imigração ilegal, como, por exemplo, como lidar com os vistos de trabalho, a trabalhadores que são altamente qualificados e por aí vai. Então, acho que essas são agendas que vão aí ter algumas tensões. Mas o que a gente espera é realmente uma manifestação firme, né, uma mensagem que dê, durante os primeiros 100 dias, clareza de quão forte essa agenda será e de quanto eles vão conseguir puxar isso através do Congresso e através da Casa Branca e de todos os interesses que estão em jogo dentro do governo. E o quanto essa agenda impacta o Brasil, que é o que a gente quer saber, né, Bruna? Por exemplo, quando a gente olha para a agenda ambiental de Donald Trump, fala-se inclusive sobre medidas que devem ser adotadas logo nesse início de governo do republicano com relação à agenda ambiental. Donald Trump que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris no primeiro mandato e a expectativa que faça o mesmo agora nesse retorno à Casa Branca. E quando a gente fala da pauta ambiental, para o Brasil, o ano de 2025, ele é muito importante. Tem a COP30 em Belém, no Pará. O quanto que o governo Trump pode fazer com que essa agenda ambiental ela fique mais apagada e, consequentemente, a tentativa do Brasil de ser um protagonista desse tema no mundo, esse protagonismo corra riscos? Eu acho que o protagonismo não necessariamente corre riscos, porque, pelo contrário, acho que abre-se aí um vácuo de poder onde países do sul global podem até emergir e podem ver isso como oportunidade. Eu acho que o grande risco é que, tendo Trump saindo do Acordo de Paris e enfraquecendo esses fóruns, né, com a ausência dos Estados Unidos, isso pode sinalizar aí um encorajamento a grupos econômicos, inclusive brasileiros, que não estão de acordo com as medidas ambientais no Brasil. Por exemplo, áreas econômicas que podem fomentar o desmatamento. Elas podem se sentir encorajadas por essas medidas e dificultar as entregas que o Brasil tem para fazer. Mas vamos lembrar, né? O Brasil ele é um país que, né, está aí com planos para a transição energética, mas é um país que tem se tornado um grande exportador de petróleo e que segue crescendo nessa agenda. Então, aí eu acho que existem nuances nesse diálogo, inclusive sobre transição energética, que podem vir a acontecer. Bruna Santos, Muriel Porfírio, que compartilhou conosco o que podemos esperar em termos de política externa nesse governo Trump, nesse retorno de Trump à Casa Branca. Bruna, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Até uma próxima. Obrigada a você, Carol. Até mais.